Olá, meus irmãos, queridos amigos do Missionários da Luz. Aqui estamos para, junto com vocês, nesse mês festivo, comemorarmos o 26º Semiluz, que tem como tema central Humanidade Real, baseada no livro Fonte Viva, capítulo 127. E o tema que foi me proposto, para mim, é de muita gratidão. Jesus, modelo de perfeição à humanidade terrena. Falar desse ser que eu sempre digo e retruco, é um grande incompreendido de todos nós, de fato, é pela pequena base que ainda detemos um grande desafio, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque Jesus resume tudo de que precisamos para que a humanidade de fato alcance o patamar de perfeição. Conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz aquela célere pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a mais sintética, a menorzinha das respostas de O Livro dos Espíritos, mas sem dúvida a mais profunda e verdadeira. Não que as outras não sejam verdadeiras, mas eu creio que é a que mais tem significado com o nosso processo evolucional. Jesus. Não se diz outra coisa, Jesus. E aí, baseando essa resposta e baseado no contexto onde Pilatos, naquele momento em que Jesus foi entregue, está lá diante daquela multidão, como está em João capítulo 19, versículo 5, aponta para o povo: eis o homem. Olha só, eis o homem. Mostrando que Jesus, mesmo naquela degradação ali que os homens fizeram ele passar, aquele processo totalmente incoerente com todo o magnetismo de amor, de tolerância, de misericórdia que ele trouxe como evangelho vivo, que a humanidade, infelizmente, deixou ele naquela posição, totalmente de ingratidão por tudo o que ele fez por nós, tudo que ele até então continua fazendo por nós. E aí ele não apresenta como um condenado, como Emmanuel bem retrunca, Ele não apresenta como um homem vencido, mas ele diz, ou uma vítima, mas ele diz: eis o homem, simplesmente. Porque, Jesus é aquele, como diz a maravilhosa música de Carlinhos Conceição, é aquele que se encolheu, Vamos fazer a nossa explanação com base bem suave, mais ou menos. Não sou poeta, mas levando a música, vamos tentar trazer essa maravilhosa explanação, tanto sintonizada com o que Emmanuel traz e com o que esse nosso querido Carlinhos Conceição fala a respeito dele naquela música Quem é Jesus? Que diz que ele se encolheu, se apagou para habitar entre nós. E a gente sabe, um espírito da sua magnitude, conforme as tradições mesmo do plano espiritual fala que foi preciso um processo de 1000 anos, ele diminuindo sua vitalidade, sua intensidade luminosa, restringindo o seu potencial para que por amor pudesse vir aqui. Então, o seu sacrifício, Carlinhos até lembra, não foi tanto a cruz, tanto a ingratidão humana, tanto o processo que ele passou aqui, que o levou à morte, mas, sem dúvida, todo esse processo de preparação para aqui está. Com certeza, sem necessidade para processo evolutivo. Não que em algum momento algo se perca no universo com relação aos nossos processos, porque ele, como irmão mais velho, já atingido o ápice da perfeição relativa, obviamente, de 2000 anos para cá, já cresceu muito mais no conceito divino e no conceito de ser crístico. Mas lembrando que a Terra já o era,
já é hoje uma velha senhora de 4,5 bilhões de anos e o Cristo já era um ser puro antes disso, responsável, inclusive, por todo o processo de gestão do orbe para nos comportar. Eu fico imaginando que maravilha, que ser fenomenal, né? Que detentor de todos esses conhecimentos para que a gente pudesse um dia aqui estar e por ele também ser governado, né? Ser disciplinado, utilizando uma ferramenta que ainda não conhecemos muito, mas que ele, como divisor de águas, trouxe de forma sublime. Né? Haroldo Dutra, uma vez, fazendo uma palestra, ele disse que a mensagem que o Cristo trouxe não poderia, sobre outra hipótese que seja, ser trazido por outro. Porque a mensagem que ele trouxe para nós foi a mensagem do amor. E o amor, ele não erra. O amor, ele é impecável. Jesus poderia ter delegado, sem dúvidas, né, a reencarnação para quem quer que fosse dos seus ministros e qualquer um obedeceria. Mas era o amor que deveria vir à Terra. E como o amor ele é imaculado, ele é impecável, ele é a sublimitude de todos os sentimentos, ele próprio decidiu vir. Né? Então, Jesus aponta desde o início do seu nascimento, escolhendo, sem dúvida, a manjedoura, não por acaso, mas para mostrar que para começarmos qualquer passo no processo nosso de evolução, precisamos primeiramente ter humildade. Sim, o símbolo da manjedoura, ele faz essa representação de humildade, porque sem a humildade nós não alcançamos um processo, né? E aí ele representa, né, esse apogeu. Jesus, ao nosso lado, ele representa o símbolo da nossa consciência. Quando a gente fala que o Evangelho é o código de ética e conduta para que toda a humanidade consiga um dia, né, atingir a culminância da perfeição, a gente não está falando, a gente não se referencia ao livro, ao papiro, aos pedaços de papel impresso, mas ao ser crístico, que em sua essência é o Evangelho. Porque Deus não escreve, não perde tempo em escritas materiais. Agora, ele processa o desenvolvimento das suas leis na sua criação. Então, o ser crístico que nós temos aqui como governador e como modelo, como já falamos na questão 625, Jesus, ele sim representa o modelo, ele sim é o Evangelho vivo. E a sua vivência, não é à toa que ele não perdeu tempo em hipótese alguma em estar escrevendo ou deixando algo para a posteridade, porque o exemplo, né, a sua dignidade, o seu modo de agir, pensar e de exercer o domínio pela sua influência amorosa, pela sua misericórdia, pelas suas virtudes elevadas na mais alta potência. Aí sim é que a gente deve se apegar. Nós já temos, pelo Espiritismo, a terceira revelação que nos traz o advento da verdade. A verdade que, descortinada do véu da alegoria, nos mostra de uma forma muito mais simples de entendimento, muito mais debulhada, né? Descascada, vamos dizer assim, para que facilite o nosso processo evolutivo.
e nos apegando, se a gente se apegasse ao exemplo do Cristo, em todos os dias e circunstâncias de nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, sem dúvidas, a humanidade seria outra. Se nós não fôssemos tão teimosos em seguir esse homem, né? Se nós não fôssemos tão teimosos a ponto de, assim, nos congelarmos, né? Vamos falar desse jeito, na nossa insensibilidade, na nossa ingratidão, na nossa falta de compromisso conosco mesmo, no sentido de crescer, para saber quem é Jesus, né? Por quê? Humanidade real, o tema máximo, né, desse semiluz. E tendo Jesus como modelo de perfeição à humanidade terrestre, o que é que bastava a gente? Vamos ser sinceros. Vamos pensar um pouco. O que é que bastaria a nós outros para, de fato, seguirmos um caminho adequado? Sinceramente, eu pensando aqui agora, eu creio que qualquer filme desse que retrate a história do Cristo, qualquer filme desse, que eu tivesse, né, a curiosidade de assistir, a sensibilidade de permear, de me sensibilizar, né, com aqueles processos e gravando em minha consciência todas as suas respostas, todos os seus processos vivenciados, todos os seus enfrentamentos, toda a forma com que ele agiu para ensinar, para dar o exemplo e mostrar para todos nós na posteridade o que e como e de que forma fazer. Sem dúvida, bastaria a gente assistir um filme desse. E se tendo você, o compromisso com o nosso processo evolutivo, se a gente começasse a copiar os exemplos que o filme deixa da vida do Cristo, eu não tenho dúvida de que já seria um passo significativo por excelência para que todos nós chegássemos lá. E que a humanidade, sem dúvida, começasse a despertar, começasse a verificar uma atmosfera muito mais planificada, muito mais sensível, né? Muito mais humana. Porque o que a gente vê aí afora, sem dúvida, não é a humanidade terrena. Não é aquilo que Deus, como Pai amoroso, espera de mim, de você. Porque a gente vê, são políticas que excluem, né? São tomadas de decisões de nossa parte mesmo, como cristãos, que muitas vezes só planifica o meu círculo de intimidade, o meu círculo de amigos e conhecidos, e deixa de fora tantos e tantas almas que no mesmo processo que eu estão tendo a oportunidade, né, de crescer, de vivenciar e de também evoluir. E que muitas vezes nós vivemos a nossa vida, fazemos uma caridade, né, por escolhas e muitas vezes até por obrigação, mas não lançamos um olhar para apoiar, para vivenciar em essência a preocupação, né? A base mesmo que Jesus deixou. E muitas vezes nós não escolhemos a boa nova. Lembremos de Judas, que com muita
proficiência mesmo naquilo que ele entendia. A história fala de uma traição. Mas quando a gente percebe na essência a coisa, eu sinceramente eu não entendo como traição o que Judas fez. Mas como um entendimento deturpado da ideia e da proposta de Jesus. É tanto que o Cristo, ao invés de condenar, ao invés de botar um freio mesmo ali e puxar literalmente as orelhas dele, porque Jesus tinha a base para isso, tinha o poder para isso, mas não fez. Jesus, entendendo Judas, entendendo que ele tinha uma proposta para que o cristianismo, da forma com que ele queria, com que ele achava que fosse melhor, pudesse mais facilmente vingar entre os homens. Jesus, sem dúvida, entendendo a intimidade daquele irmão menor, daquele apóstolo, ele sabia que toda a vivência, porque já fazia 3 anos que o Cristo vivia com seus apóstolos, exemplificando, falando do reino dos céus, falando da boa nova, e não tinha como mais sair um ensinamento naquele momento que pudesse sensibilizar de forma diferente Judas. E Jesus disse: amigo, vai e faze o que tem de fazer. Entendendo que mesmo no erro, Judas estava usando de uma boa intenção. Mas sabemos, a história registra o resultado dessa investida ineficiente e equivocada. Judas ficou com o processo e acatou a sua ideia personificada na sua individualidade, não no coletivo que Jesus trazia, e deu no que deu. E Jesus, entendendo sem dúvida o equívoco do irmão, o equívoco daquele discípulo, também amado como todos os outros, não foi conivente. Preferiu a cruz, porque ele sabia que o processo de evolução verdadeiro não se dá nas conquistas externas, no jogo político, mas sim na edificação interior do indivíduo. Como modelo de perfeição, sem dúvida, meus irmãos, cabe a mim, cabe a vocês internalizar a vivência de Jesus, para assim, toda vez que estivermos diante de um dilema, mesmo que esse dilema seja aquele em que, entranhado em minha essência lá por milênios, me faça dar uma resposta, me faça ter um entendimento, me faça aceitar uma ideia de forma abrupta, eu possa parar um pouco, eu possa refletir sempre, eu possa fazer aquela indagação de mim para comigo mesmo. Será que Jesus aceitaria essa proposta, essa ideia, essa política, essa forma de pensar, essa forma de agir? Porque se a resposta for positiva, e se a gente tiver dúvidas, vamos ver o exemplo, vamos ler o Evangelho, vamos assistir o filme, como eu falei, para tirar dúvidas e refletir, Se a resposta for positiva, siga, que você tem muito mais para ter sucesso. Agora, se a resposta for negativa, não teme. Não teme ir adiante, porque sem dúvida estaremos sendo naquele momento um outro discípulo Judas, com excelentes intenções, mas agindo equivocadamente. Então o modelo não é eu, o modelo não é você, o modelo não somos nós. Nós estamos em processo.
Jesus é o modelo de perfeição. É a resposta, porque o seu processo é moral. O seu processo não é político, o seu processo não é material, o seu processo não é de ganhos, de entesouramentos terrenos, mas é um processo moral. E como testifica Kardec, né? Só a educação moral, salvo me engano, é em Obras Póstumas que está lá, mais profundamente isso. Mas em outras facetas do estudo do Espiritismo, nós também enxergamos isso. Só a educação moral, e o Espiritismo tem essa vertente. Ele nos mostra esse caminho, ele facilita o nosso processo de entendermos Jesus, de buscarmos a via real, humanidade real. Então, meus irmãos, minhas irmãs, procuremos mais precisamente o nosso processo de melhoria moral. O nosso processo de entendimento de mim para comigo mesmo naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus exemplificou, da manjedoura ao perdão de mim para comigo mesmo, o perdão de mim para com os meus familiares, o perdão de mim para com a humanidade local e, enfim, com toda a humanidade terrestre. Mas, acima de tudo, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar crístico, acima de tudo. Porque muitas bocas se proclamam, né? A palavra quase não sai. Cristãos, religiosos, né? Amantes e respeitáveis criaturas, irmãos nossos como todo um conjunto, que amam a divindade, que dizem respeitar e entender Deus, mas do seu jeito, no seu propósito e muitas vezes mesquinho e sem dúvida sempre deturpado. Então, para termos e lograrmos sucesso no atingimento da via do meu progresso, do seu progresso, que sem dúvida nos levará à humanidade real, meu irmão, minha irmã, precisamos nos entender conosco mesmo e sairmos da teoria à prática, porque foi isso que Jesus nos deixou e nos delegou, que amássemos uns aos outros como Ele nos amou. E que para isso nós precisamos, sem dúvida, transmutar nossas ideias equivocadas, nossas bases de egoísmo, de vaidade, de imperfeição e aquela postura de pensar que eu sei mais, o meu entendimento é o melhor. Porque não é. Se é humano, é falho. É como o de Judas, na boa vontade. Mas a gente não entende, né? Não tem um ditado popular que diz que de boa vontade o inferno está cheio? Então, se o inferno está cheio de boa vontade, mas eu tenho um que é uno com Deus, e é essencial para esse processo, que é Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos mais coragem para sair deste patamar de mesmice, de erros e quedas, reencarnação a reencarnação, e nos atentemos mais àquilo que Ele, o Mestre por excelência, deixou para todos nós. E aí, para concluirmos, né, a nossa fala, a nossa exposição, eu vou deixar para vocês o vídeo da música
e letra de Carlinhos Conceição, Quem é Jesus? Então, fiquem com esse vídeo e daqui a pouco eu volto para me despedir. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. E fiquemos com a frase final, a pergunta que começa a indagação tão necessária que nós precisamos fazer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E lembremos-nos, o dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio,
a luz do mundo acesa em meu coração. É isso. Um beijo enorme no coração de todos, com muita saudade. E no novo normal, como dizem por aí, vamos procurar fazer diferente. E até o nosso próximo encontro. E eu creio, eu espero que de forma presencial, ok? Um cheiro, obrigado pela oportunidade e até mais. Deus conosco e Jesus sempre ao nosso lado. Um abraço a todos.